Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz do Senhor. Estamos gratos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos aqui para glorificar a Ele, exaltar o seu santo nome e bendizer a Ele, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aproveitando que os irmãos encontram-se em pés, vamos fazer leitura do texto áureo do culto Festa da Palavra, o tema escolhido, direcionado por Deus pelo nosso pastor Maxwell, que está no Salmo de número 119 e o verso de número 18. Depois nós estaremos lendo uma outra passagem bíblica. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus, uma vez mais, por aqui estar, agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor Maxwell, que nos concedeu esta riquíssima oportunidade, e agradecer a Deus também pela vida do presbítero irmão Luciano, e por esta linda juventude ao Maderme, agradecer a Deus pela vida do evangelista irmão João Rondon, e também por esse linda equipe aí dos adolescentes. Deus abençoe a vida de todos e cada um dos irmãos que aqui se dispuseram de estar esta noite uma vez mais para louvar ao Senhor e receber algo da sua parte. Cada obreiro que aqui encontra esta noite, Deus possa abençoar a sua vida de forma extraordinária. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: 3, 2, 1, todos. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 8, versículo de número 2. Glória a Deus. Apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo mais chegado, vamos dizer assim, mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? A igreja, podeis assentar-se. Obrigado pela reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, a partir do momento que o pastor Maxwell nos comunicou para que aqui estivéssemos, o Espírito de Deus me conduziu a meditar neste versículo, nas palavras da palavra do Senhor, concernente a estas palavras que o Senhor Jesus trouxe à igreja que estava sendo formada naqueles dias. O Senhor Jesus está aqui repetindo novamente, repetindo o ensino ao povo, aos discípulos, enfatizando ser Ele a luz do mundo e enfatizando que aqueles que seguem a Ele não andará em trevas, mas terá com toda a certeza, convicção, terá a luz da vida. E olhando naquela Bíblia muito boa para estudo, Bíblia de estudos, palavras-chave, vai destacar algumas palavras na origem grega e na origem no hebraico. E quando pegamos a palavra luz, dentre tantas definições, tantos conceitos que a origem da palavra luz pode nos levar, nos direcionar, eu separei algumas para podermos prosseguir
na meditação da palavra do Senhor e assim sermos edificados, assim sermos orientados e assim sermos iluminados pela palavra do Senhor nosso Deus. Quantos vieram aqui esta noite na intenção de ter verdadeiramente a visão desvendada e ter observando as maravilhas do Senhor? Glorifique a Ele esta noite e abra o teu coração. Diga aos problemas que porventura te acompanharam até aqui esta noite, que você tem um Deus todo-poderoso. Diante do trono do Senhor, deposita toda a ansiedade, para que você possa ter o coração aberto, a mente desocupada, para poder receber as bênçãos do Senhor, que possa estar sendo ministrada aqui esta noite. Uma certa oportunidade, um homem, uma autoridade que clamava pelo Senhor Jesus, disse que apenas uma palavra do Senhor bastava para que ele pudesse receber a sua bênção. De repente, neste culto de quase 2 horas, você ouvindo hinos, ouvindo louvores ao Senhor esta noite, uma palavra ministrada, talvez apenas uma palavra é o suficiente para que você venha receber do Senhor resposta para aquilo que você tem clamado a Ele. Então não perca a atenção naquilo que Deus está falando contigo esta noite, desde quando nós dobramos os joelhos aqui para glorificar a Ele em nome do Senhor Jesus. Então, segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o conceito da palavra luz, num sentido figurado, está relacionado à moral espiritual, ao conhecimento que esclarece e ilumina a mente, a alma ou a consciência do ser humano. Num sentido mais amplo, num sentido geral, a palavra luz também tem uma conotação que indica o verdadeiro conhecimento de Deus e das coisas espirituais, nos indicando a piedade cristã. Se nós pudermos contextualizar de acordo com os significados das palavras, nós poderíamos dizer que Jesus Cristo, neste versículo 12, Jesus está dizendo à igreja, está dizendo ao mundo, ao ser humano, de uma forma geral, que Ele é a moral espiritual, que Jesus é o conhecimento, a verdade que esclarece e ilumina a alma ou a consciência do ser humano. É para Jesus que nós devemos olhar como pilar, como coluna da verdade, como alicerce que edifica as nossas vidas. Podemos dizer ainda que Jesus está dizendo: olha, eu sou o verdadeiro conhecimento, eu sou aquele que traz verdadeiras informações a respeito de Deus Pai, porque Jesus vai continuar nos seus ensinos dizendo que Ele traz aquilo que Ele ouviu do próprio Pai, Ele transmite à igreja, transmite aos discípulos aquilo que Ele recebeu do próprio Pai, e assim ensina não somente com as suas palavras, mas Jesus ensina a humanidade, ensina os discípulos, ensina a igreja, não apenas com as suas palavras, ações, autoridade, mas também com o seu testemunho. Então Jesus é o exemplo, é o pilar, Jesus é o paradigma então da moral, da ética, no sentido espiritual, que nos leva e nos conduz a Deus. Aleluia. Agora, se nós olharmos num contraponto, na oposição, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus representa, aquilo que Jesus faz, aquilo que a palavra de Deus é e representa e faz, na contramão do mundo, o mundo sem Jesus, o mundo está, ou seja, a humanidade, vivendo em tempos de escuridade. A partir do momento em que o homem peca no jardim do Éden, a escuridade, a escuridão espiritual já atinge toda a humanidade, mas nós estamos vendo nestes últimos dias, nessas últimas décadas, de forma acelerada,
de forma mais acentuada que o homem, a alma do ser humano, está numa escuridão, está numa escuridade, ou seja, de falta de entendimento das coisas de Deus em suas vidas. Nós temos uma sociedade sem Deus, sem respaldo moral, sem respaldo éticos firmes e constantes, que tem levado a cada mudança, e a cada mudança tem trazido grandes prejuízos na formação das crianças, dos jovens, adolescentes, famílias. Porque muitos conceitos são levantados, muitas questões sociais são levantadas, filosóficas são levantadas de acordo com a situação, de acordo com o momento em que se vive ou de acordo com a oportunidade. Então o homem não tem uma firmeza, o homem sem Deus, o mundo sem Deus não tem esta firmeza, este respaldo, este alicerce que é a palavra de Deus, que é o balizador, o orientador, a orientação para a vida e condução daqueles que servem a Deus. A humanidade, o mundo está longe dos planos do Senhor e da real situação em que o homem sem Deus se encontra. Estão longe dos planos do Senhor e da real situação que o homem sem Deus se encontra. E também o homem sem Deus perdeu a noção, perdeu o entendimento, está na escuridão sem entender que caso continue, termine os seus dias aqui nesta terra, nesta condição, o homem sem Deus, o mundo sem Deus, perdeu a noção do que lhes aguarda na eternidade. O homem sem a direção de Deus, sem a luz que é a palavra do Senhor, sem Jesus Cristo, não tem conhecimento, noção daquilo que lhe aguarda na eternidade quando os dias terrenos se findarem. Princípios basilares, princípios estabelecidos pela palavra de Deus, estruturas morais, estruturas éticas que foram criadas e estão inseridas dentro da própria natureza do ser humano. A sociedade sem Deus, o mundo sem Deus que está na escuridão, estão removendo de forma acelerada esses princípios que estão inseridos dentro do ser humano, estão nesses últimos dias sendo removidos de forma acelerada. E que princípios são esses? São princípios que Deus criou os céus e a terra. Deus é aquele que trouxe à existência aquilo que não existia. São princípios que Deus criou macho e fêmea. São princípios que Deus ordenou, Deus estabeleceu a união entre homem e mulher. São princípios basilares que Deus estabeleceu dentro da estrutura do próprio ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas o mundo sem Deus, sem entendimento, na escuridão, tem removido esses princípios, estes marcos basilares da estrutura do ser humano. E quando princípios, quando estrutura de um edifício, de uma casa são removidos, esta casa fica frágil e em qualquer situação pode estar sendo derrubada. O salmista no Salmo 11 e o verso 3 diz que na verdade que já os fundamentos se transtornam. E vem uma pergunta: o que pode fazer o justo? O que pode fazer o justo? Porque os fundamentos estão sendo destruídos. As bases estabelecidas por Deus
estão sendo removidas. Que nós possamos orar, clamar ao Senhor por misericórdia de nossas famílias, de nossos filhos, netos, para que o Senhor possa estender e essas pessoas que ainda não conhecem a luz do Senhor possa ter a oportunidade de conhecer. Mas esta noite, Deus te trouxe aqui esta noite, ou Deus tem te colocado para nos assistir através desta live que é transmitida no canal da igreja no YouTube, para te dizer que estes fundamentos, mesmo que o inimigo de nossas almas, mesmo que o homem sem Deus tenha transtornado os fundamentos estabelecidos por Deus, Deus tem uma palavra para mim e para você esta noite. Está em Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 28. Nós não andamos na direção do mundo. Nós não andamos de acordo com o que o mundo pensa, de acordo com o que o mundo orienta, não. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta em Provérbios 22 e o versículo 28. Se puder colocar na tela. Não removas os marcos antigos, aleluia. Repita para aquele que está ao seu lado, para o seu irmão. Não remova os marcos antigos. Não remova os marcos estabelecidos pelos pais, estabelecidos na palavra do Senhor. O que pode fazer o justo? Não remova os marcos estabelecidos. Não retire aqueles princípios que o Senhor estabeleceu para a vida do ser humano, para a vida do homem e para a vida da mulher. Não remova esses marcos. Não remova aquilo que foi estabelecido. Nós estamos vendo o mundo secular indo cada vez de mal a pior. Estão indo cada vez mais inserido em princípios que mudam de acordo com a sociedade da vez. E nós estamos vendo pessoas entrando em diversas enfermidades chamadas psicossomáticas, porque estão movendo os marcos estabelecidos pelo Senhor, indo na onda, indo na ação estabelecida pelo mundo sem Deus, influenciado pelo príncipe das trevas. E aquilo que foi estabelecido por Deus não deve ser removido. Aquilo que Deus estabeleceu não pode ser removido, porque as consequências vêm. As consequências virão para aquilo que foi removido, que Deus estabeleceu. Ainda em Provérbios capítulo 14, o verso 12 diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles são caminhos da morte. Há caminhos que são estabelecidos, que muitos têm pensado que são caminhos corretos, caminhos que levam para algum final feliz, mas este final, a Bíblia diz que parece ser um final feliz, mas um caminho que removeu os marcos estabelecidos pelo Senhor é um caminho que leva à morte e à destruição. Caminho que remove os princípios estabelecidos por Deus, são caminhos que levam à destruição, à morte. Famílias estão sendo destruídas, porque os esposos e esposas estão inseridos em pensamentos influenciados pela mídia, influenciado por novelas, influenciado talvez por alguma página no Instagram, mas não estão sendo influenciadas pela palavra de Deus e estão tendo os seus lares destruídos,
porque os marcos estabelecidos pelo Senhor estão sendo removidos. E Deus, a palavra do Senhor nos chama a atenção, nos chama a repensar, a ter uma orientação de termos voltar ao caminho estabelecido por Deus. Ainda há tempo de voltar para aquilo que Deus estabeleceu. Ainda há tempo de voltar para os princípios estabelecidos pelo Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só que se nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor que nos orienta, e o inimigo, o diabo, quer fazer de tudo para que você não leia a palavra do Senhor. O inimigo quer fazer de tudo para que você não ouça a palavra de Deus. O inimigo quer fazer de tudo para que você não conheça verdadeiramente a verdade do Senhor. Porque é muito interessante para ele as pessoas permanecerem na escuridão, nas trevas moral, nas trevas ética, nas trevas espirituais. É muito conveniente para o inimigo de nossas almas. É muito conveniente. Então, por trás dessa ausência de entendimento, por trás dessa escuridade, há uma ação maligna, há uma operação maligna que atua para distanciar cada vez mais o homem do propósito de Deus. Há uma luta que é travada diariamente. Aqueles que já se encontraram com o Senhor Jesus Cristo, se renderam aos pés do Senhor, travam uma batalha diariamente para poder permanecer aos pés do Senhor. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que ainda não se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, é travada também uma batalha para que essas pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. É uma guerra que é travada, e por trás de tudo isso há uma ação maligna, há uma operação das trevas, dos principados, das potestades. Jesus Cristo, certa vez, no mesmo evangelho escrito por João, no capítulo 10 e o verso 10, a parte A, diz que o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Nós podemos dizer que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. É o propósito do inimigo de nossas almas. Roubar o nosso tempo, roubar a paz, roubar o relacionamento para com Deus, matar os nossos sonhos, matar o nosso desejo de estar com Deus e tirar a paz. Destruir famílias, destruir lares, destruir vidas através de intrigas, de brigas, através da discórdia, da dissensão, da lascívia, dos desejos estimulados de diversos meios. Há uma operação maligna, há uma ação demoníaca, que muitas vezes entra através da janela dos olhos da alma. Se os nossos olhos andarem em escuridão, quão grande será as trevas de nossa alma? Então, o espírito da escuridão que opera neste mundo está levando centenas, milhares de pessoas ao inferno todos os dias. Se você for olhar, tem um site que tem a estatística da população mundial. Todos os dias morrem aproximadamente 180.000, 200.000 pessoas por dia morrem. Quantos milhares de pessoas estão tendo a vida ceifada e levada para o inferno? Porque o diabo
roubou, matou e destruiu essas vidas. Quantas pessoas nós conhecemos, não estamos aqui julgando ninguém, que nós sabemos, às vezes, as atitudes ímpias dessas pessoas e morreram, mas não aceitaram a Jesus Cristo. Não sabiam o tempo do fim da sua vida, talvez jovem, talvez adolescente, talvez homens de meia idade, pensando talvez que viveria até 100 anos, 80 anos, 70, mas com 30 anos está tendo a vida ceifada, com 15 anos, com 14 anos, 12 anos, sem a noção de saber que esta vida é finda, ela é rápida. Mas o inimigo de nossas almas tem impedido muitas pessoas de receberem este conhecimento, esta revelação da palavra do Senhor. A cegueira espiritual, a falta de entendimento das coisas celestiais. As pessoas não estão querendo saber das promessas celestiais para as suas vidas. As pessoas não estão querendo saber, às vezes, impedida pelo diabo, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. As pessoas estão sendo impedidas ou não estão chegando até elas, que existe uma morada eterna preparada para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, que negaram as suas vidas, tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. Muitas pessoas estão sendo ceifadas as suas vidas sem receber este conhecimento, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E o diabo tem levado muitas pessoas a andarem de um lado para o outro, buscando uma satisfação que nunca será preenchida. Nós estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo disse, assim como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Noé, pregoeiro da justiça, pregou a justiça do Senhor, pregou a destruição daquela geração perversa, corrompida, violenta. A Bíblia não diz quanto tempo Noé levou para construir a arca. Alguns falam que foi 120 anos, eu creio que não foi. Alguns acham que foi 40, 50 anos, eu creio que foi mais ou menos esse tempo. Agora você imagina Noé construindo uma arca num período que não chovia. O tempo que Deus falou que iria destruir até chegar o dilúvio foram 120 anos. Agora você imagina Noé construindo uma arca em 50 anos ou 60, não sei, mas faltava ainda outros 60 anos. A arca foi concluída e não chovia, mas Noé fez a arca. E não chovia, mas Noé, pregoeiro da justiça, dizendo: olha, vai chover, Deus vai destruir, a justiça de Deus vai ser derramada. Mas o povo não acreditava, porque a mensagem era para a justiça. Da mesma maneira, nós estamos vivendo dias de Noé. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz pelos meus e os seus pecados. Ele ressuscitou, foi elevado aos céus. E ele, ao ser elevado aos céus, os anjos olharam para aqueles varões galileus e disse: por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que subiu, da mesma maneira que você viu ele subindo, ele vai descer. Aleluia. E ele vai voltar para buscar um povo seu, zeloso de boa obra. Aleluia. E a igreja está anunciando. Mas o mundo não tem acreditado semelhantemente aos dias de Noé, que concluiu a arca, mas não chovia. Mas chegou o tempo que Noé e sua família entrou na arca, e a porta foi fechada, e houve dilúvio, romperam-se os abismos da terra, e as fontes dos céus se abriram, e houve grande destruição.
E aí o povo acreditou. Nós estamos dizendo que Jesus Cristo vai voltar, que a humanidade sem Deus está andando em trevas, em caminho que leva à destruição de morte. Mas muitos não estão acreditando, não estão entendendo a mensagem do Evangelho, que hoje é uma mensagem da graça, a mensagem do amor de Deus. Mas em breve a porta da arca vai fechar, a porta da graça vai fechar, este povo vai ser retirado, nós estaremos nos céus, louvando a Deus, juntamente com os anjos, cantando na eternidade, e o mundo vai entender que aqui existia um povo barulhento, oh aleluia, que anunciava a verdade, e vão continuar correndo de um lado para o outro, mas é tarde demais. É muito tarde, mas a porta está aberta, e nesta ação demoníaca, nesta ação maligna que ocorre para impedir eu e você de permanecer aos pés de Cristo, essa ação demoníaca que impede aqueles que não conhecem ainda de receber a verdade, a Bíblia diz que é o príncipe, o Deus deste século. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, com D minúsculo, o diabo, a antiga serpente, está cegando o entendimento dos incrédulos. O entendimento dos incrédulos. E neste exato momento que nós estamos aqui, aleluia, nesse momento que nós estamos aqui, inúmeras pessoas, mas muitas mesmo, elas estão tendo as vidas ceifadas na prostituição, estão tendo as suas vidas ceifadas na prática do adultério, na prática da fornicação, na mentira, na avareza, estão morrendo nos deleites dos prazeres deste mundo, estão cegos nas suas incredulidades, estão cegas sem o entendimento da verdade, porque não entenderam ainda que nesta vida terrena tudo é passageiro, tudo passa. A infância passa, a adolescência passa, a juventude passa, a idade média do adulto passa, a idade do idoso passa. Todos nós um dia partiremos para a eternidade, todos, tanto o ímpio quanto aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, todos. Aquilo que foi semeado, aquilo que foi plantado aqui nesta vida, nós colheremos na eternidade. Há dois caminhos: o caminho que nos leva a Deus e o caminho que nos leva à perdição eterna. Aquilo que nós decidirmos escolhermos aqui neste mundo, neste plano terreno, as consequências serão eternas e não tem volta, não haverá mais volta. É o exemplo do rico e de Lázaro. O rico morreu e foi sepultado, Lázaro foi recolhido pelos anjos ao seio de Abraão, e o rico clamou para poder vir voltar, não tinha mais volta. Clamou para que Lázaro molhasse a sua boca com a ponta do dedo de água. Clamou para que os irmãos fossem advertidos, mas ele clamou no momento errado.
no momento em que não havia mais possibilidade alguma, o momento de clamarmos a Deus, de buscarmos a Deus, é agora, é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. A oportunidade de você clamar por Deus é hoje, é agora. Talvez na eternidade, o clamor, assim como foi deste rico que perdeu a salvação, não serviu mais, porque andou distante, sem a luz do conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, ele registra, no capítulo 1 e o verso 24 diz que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-lhe a flor. Toda a glória do homem, tudo aquilo que o homem intenta ser, tudo aquilo que ele quer ser, que ele quer aparentar ser, na riqueza, no nome, na divulgação de seu nome em diversas camadas da sociedade, tudo isso se acaba quando a erva ela é cortada, e a glória do homem é como a flor. Corta-se a erva, logo em seguida a flor murcha, ela perde-se, não tem sentido mais. Será que nós estamos plantando, investindo as nossas vidas, os nossos tesouros verdadeiramente no reino celestial? Não é pecado lutarmos pelas coisas deste mundo, de maneira alguma. Não é pecado, nós temos que lutar. A mocidade tem que estudar para procurar os melhores cursos. Os adolescentes têm que estudar para concluir com êxito o ensino médio. Nós temos que lutar, nós temos que planejar as nossas vidas para daqui 50, 100 anos, mas vivermos como se Cristo voltasse em instantes. Nós podemos planejar as nossas vidas. Eu posso planejar, ter planos para daqui 10, 20, 30, 50 anos, mas viver como se Cristo fosse voltar daqui em instantes, em 1 minuto, em 30 segundos, em 1 hora, em 1 semana. Mas temos que entender que a nossa vida neste mundo é uma vida passageira. Mas esta noite também é uma palavra de meditação, de ajuste, de orientação, de correção de conduta, que você vai pegando a sua parte e ajustando conforme a palavra de Deus vai te constrangendo. Porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, Ele me constrange. Quando eu olho para Cristo, eu vejo a necessidade a todo instante de ter uma adequação na minha vida. A boa obra que o Senhor começou na minha vida e na sua vida, ela não terminou, mas continuará sendo feita até o momento em que nós formos arrebatados para o céu. Aí sim seremos como o dia perfeito, como a aurora, como o sol do meio-dia. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos, estamos lutando, estamos batalhando para poder prosseguir aos pés do Senhor, para prosseguir seguindo ao Senhor, renunciando a cada dia, tomando a cruz a cada instante, a cada momento, e seguindo ao Senhor. Porque a partir do momento em que eu abandonar a Cristo e ficar parado à beira do caminho, assim como o cego de Jericó, que estava parado à beira do caminho, e a multidão indo para Jerusalém, caminhando para Jerusalém, ele não conseguia ir porque estava cego. Mas Jesus passou
e deu visão a ele, e ele se levantou, seguiu a Jesus e foi para Jerusalém. Então, para alguém que talvez entrou aqui esta noite, que precisa ouvir orientação da palavra de Deus, Deus permitiu que você viesse aqui esta noite para te livrar das garras do príncipe das trevas deste século, que tem impedido você de ouvir a verdade do Senhor, de ouvir que Jesus é a luz do mundo, Jesus é o paradigma moral, ético e espiritual para o ser humano. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade e a vida. E você está tendo a oportunidade esta noite de ouvir, de dizer que há esperança, que há salvação, que Deus estabeleceu para você e para toda a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, para o mundo que está em trevas, na escuridão, que vive no engano, ainda há uma esperança, ainda há uma solução, que é o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo, pregar e anunciar esta solução. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a verdade e o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Isaías vai registrar no capítulo de número 9 e o versículo de número 2, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aleluia. E este mesmo versículo é utilizado pelos discípulos quando Jesus Cristo inicia o seu ministério, quando ele inicia o seu ministério de pregação do reino, dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O mundo que andava em trevas, em escuridão, agora a luz do Senhor está raiando. A oportunidade de seguir a Ele está posta a você. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor Jesus também, ao iniciar o seu ministério, e Lucas vai registrar quando ele entra na sinagoga e é dado a ele o livro, e Jesus abre na parte que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, dar visão e iluminar. Aleluia! Jesus Cristo, a luz do mundo, está aqui esta noite, está iluminando o teu caminho esta noite. A decisão de seguir a luz do Senhor é sua. A nossa responsabilidade como servos do Senhor, obreiros do Senhor, igreja do Senhor, é dizer que Jesus Cristo te ama, que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E esse mesmo Jesus que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que completa o versículo dizendo: embora o inimigo de nossas almas veio para destruir, para matar, para roubar, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Aleluia. Oh, aleluia. O Salmo ainda de 119 e o verso 105 diz que a palavra do Senhor que é pregada e anunciada, a palavra de Deus que você pode ter a oportunidade de ler
e o inimigo está impedido de você ler, diz que ela é lâmpada para os meus pés, ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o meu caminho, e ela é luz para o teu caminho. Aleluia, glória a Jesus. Louvado é o Senhor, o nosso Deus. E eu te convido a estar em pés. Esta é a palavra que o Senhor Deus entregou, para que pudesse entregar à igreja do Senhor, entregar aos amigos, ouvintes que nos ouvem esta noite, através do YouTube, aqueles que aqui estão presencial. É a oportunidade que o Senhor te dá. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Jesus é a luz. Jesus é a luz, aleluia. As trevas não prevalecem contra a luz. Jesus é a luz que ilumina a tua vida. Jesus é a luz que ilumina o teu caminho. Jesus é a luz que ilumina, e está aqui esta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei, aleluia. Enquanto esse hino é louvado, é cantado ao Senhor, se você quer sair do seu lugar esta noite, se você tem entendido que você tem vivido uma vida nas trevas, mas tem olhado para a maravilhosa cruz de Cristo, para a luz do Senhor, e quer se render aos pés de Cristo, Ele te chama esta noite. Ele quer quebrar as cadeias, as correntes do pecado, e te dar uma nova vida. Aleluia, aleluia. Quer te levar aos céus, quer te dar uma vida de esperança, uma vida restaurada, uma família restaurada. Aleluia, glória a Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. E o Espírito Santo de Deus, Ele fala contigo esta noite, aleluia. A palavra de Deus, eu tenho certeza, convicção, que ela não volta vazia, e ela fala contigo esta noite. Não saia daqui esta noite sem consertar a tua vida para com Deus. Não saia daqui esta noite para andar, continuando andando na escuridão, não. Porque a luz raiou. As trevas não resistem à luz. Os demônios não resistem à autoridade do nome de Jesus Cristo. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida, e todas as cadeias, correntes, em nome de Jesus, estão quebradas. Saia do teu lugar e toma essa decisão. Aleluia. Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Aonde está você esta noite? Aonde está você esta noite? Aleluia. Nós vamos orar. Glória a Jesus. Há um pedido de oração. Aleluia. Há um pedido de oração pela neta da doutora Josiane. É isso mesmo, né? A neta da doutora Josiane. Não sabemos o que está acontecendo, mas há um pedido de oração. Deus sabe todas as coisas. Deus sonda os corações, conhece. Ele é o Deus que está aqui e também é o Deus que está longe. É o Deus que cura aqui e é o Deus que cura
em casa, no hospital. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos orar também pelo nosso hermano Roberto, que estará aniversariando amanhã. Isso mesmo? Vamos orar agradecendo a Deus pela vida do presbítero irmão hermano Roberto, que é o noivo da irmã Nice. Amém? Vamos orar apresentando estas vidas, a neta da doutora Josiane, e agradecer a Deus pela vida do irmão Roberto. Glória a Jesus. Não saia daqui esta noite, mais uma vez, reforçando a preocupação que nós temos. Não é de insistir, mas é de dizer: não saia daqui. Se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, não saia sem fazer um concerto com o Senhor. Como o pastor Maxwell faz de costume, logo após o culto, a bênção apostólica, se você quiser vir, nós estaremos orando por você. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta riquíssima oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos ministrando a Tua palavra esta noite, anunciando o Teu Evangelho que salva, que cura, que batiza com Teu Espírito Santo, e anunciando a promessa da vinda do Senhor Jesus que está próxima. Nós cremos que pode acontecer a qualquer momento, porque nós vivemos dias maus, dias difíceis, dias em que a tribulação já é perceptível que se aproxima, e nós cremos que o Senhor nos livrará do dia da grande ira do Senhor. A igreja será arrebatada do dia da ira do Senhor, e nós estaremos com o Senhor nos ares e participaremos da boda do Cordeiro. Pai eterno, a Tua palavra eu creio que tem falado em muitos corações, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando, continuar, Senhor, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Apresentamos, Senhor, diante de Ti também a filha da doutora Josiane. Não sabemos a causa do pedido de oração, se é uma enfermidade, se é algum acidente ou qualquer outra situação, mas o Senhor sabe, e nós rogamos a Ti a Tua providência. Entra com solução, repreende todo mal, ó Pai. Agradecemos pela vida, Senhor, do irmão Roberto, que estará, Senhor, completando mais um ano de vida. Que o Senhor possa conceder a ele, Senhor, as Tuas ricas bênçãos sobre a sua vida e sobre a família que está por se formar. Pai eterno, a Tua igreja de uma forma geral, abençoa de forma extraordinária. Olha para o Teu servo, o pastor Maxwell, a sua esposa, a irmã Elizabeth, o evangelista, Senhor, irmão Alexandre, e também o pastor Gilmar Pereira, que estão ali na cidade de Cuiabá, Senhor, tratando de assuntos do Teu reino. Sê com Teu servo, guarda, livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor.